Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E ainda dando continuidade relacionada à questão das palavras. E hoje eu quero trazer a reflexão no livro de Ezequiel, capítulo 37, falando relacionado à questão que Deus nos dá uma ordem para que a gente possa usar as palavras, usar as nossas palavras. Então, baseado nisso, eu quero trazer essa reflexão. E você pega aí a sua Bíblia e depois você vai lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, e dê uma lida naquele capítulo, e você vai ver a história do vale de ossos secos, aonde Deus veio até o profeta, levou ele em espírito e pôs ele no meio de um vale de ossos secos. E ali nós vemos que o contexto da questão ali desse capítulo 37 é baseado na questão do povo de Israel. O vale de ossos secos era o povo de Israel. Então, eu não quero tomar posse de nenhuma promessa que não seja nossa como igreja, mas quero utilizar desse texto para trazer essa reflexão baseada nas nossas vidas, nos dias atuais, do que nós estamos passando. Então, esse vale de ossos secos simboliza muita coisa na nossa vida. Muitos estão passando por situações semelhantes a este vale de ossos secos, sem vida, sem o Espírito de Deus atuando no lugar, sem a carne, sem os nervos, tudo seco, mortos, não tem vida nenhuma. Então, o que nós precisamos fazer é utilizar das palavras que Deus já nos deu. Então, essa reflexão é baseada na questão que Deus nos dá uma ordem. Deus nos leva e nos coloca no meio das dificuldades para que a gente exerça a fé que Ele nos deu. Então foi o que aconteceu com Ezequiel. Deus tomou o profeta e levou lá no meio da dificuldade, lá no meio daquele fracasso, no meio daquela derrota, no meio daquela dificuldade, ali onde só tinha osso seco, no meio de um sepulcro onde só tinha osso seco. E falou para o profeta usar as palavras. Profetizar é o quê? Profetizar é usar as palavras. Então Deus deu uma ordem ao profeta que ele usasse as palavras e profetizasse em direção àquele vale de ossos secos. E o que nós conhecemos? O texto é que o profeta, ele obedeceu a voz de Deus e profetizou sobre aquele vale de ossos secos, e diz a Bíblia que houve um grande rebuliço ali naquela situação. Houve muitos barulhos, os ossos se juntando, ossos com ossos, nervo, carne, e tudo se juntou e formou a estrutura de um grande exército. E aí o profeta continuou usando as palavras, pedindo que o Espírito de Deus entrasse naquela estrutura que era o exército e desse vida. E o Espírito veio dos quatro cantos e entrou naquele grande exército que era o povo de Israel, e tornou a viver, e tornou a ter vida. O que eu quero falar nessa reflexão nesta manhã é que muitas vezes os seus projetos, os seus ideais, os seus sonhos, a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida profissional, o seu empreendedorismo, muitas vezes está como um vale de ossos secos. E Deus nos coloca dentro dessa situação para que a gente possa aprender a utilizar as ferramentas que Ele já nos proporcionou. Como que você vai aprender? Você entra para a faculdade e muitas vezes passa 4 anos fazendo um curso preparatório para a área de saúde, seja na área da medicina, o enfermeira. Você passa 8 anos da sua vida fazendo uma formação para atuar na área da medicina, mas você aprende tudo que seja teórico, mas tem a parte da prática, que é utilizar as ferramentas que você já aprendeu no percorrer desses 8 anos da faculdade. Então, é mais ou menos isso que eu quero te falar, que
nós já temos uma formação espiritual, Deus nos formou, né? Então você tem uma faculdade espiritual com o Senhor, e Deus quer que você agora vá para a parte prática, utilize aquilo que você aprendeu, use as ferramentas que Deus já te deu. Que a palavra vem através da fé. Você tem fé, então você vai utilizar o que? As palavras. Foi o que Deus ordenou que o profeta fizesse. Ei, usa as palavras. Mas o profeta dizia, mas já está seco, já está morto, olha a situação aí, já está praticamente, já isso não tem mais vida. Mas Deus, quando Deus dá uma ordem e a gente utiliza essas palavras, com certeza a coisa vai dar certo. Foi o que aconteceu. Ele profetizou em direção àquele vale de ossos secos, e os ossos se tornaram todo um grande exército, osso com osso, carne com carne, nervo com nervo, e veio tudo, o ar, veio a respiração, veio a visão, veio o espírito da coisa, e a coisa reviveu de novo e deu continuidade. Muitas vezes na nossa vida está dessa mesma forma, sem vida os seus negócios, sem vida o seu sonho, sem vida a sua vida familiar, sem vida a sua vida conjugal, sem vida o seu relacionamento interpessoal, sem vida na questão empresarial, sem vida no seu empreendedorismo, sem vida na sua empresa, enfim, em todos os sentidos está sem vida, está morto. Mas nessa manhã, através dessa reflexão, Deus está te falando para que você possa, em nome de Jesus, dar uma ordem, lançar palavras proféticas relacionadas à questão dessa situação que você está passando, para que você possa obter sucesso. Mas aí você pode me perguntar, mas pastor Edson, já tem muito tempo que eu batalho, já tem anos e anos que eu batalho em cima disso e não houve vida. Mas a partir de hoje, através dessa reflexão baseada no livro de Ezequiel, capítulo 37, a sua história vai mudar, a sua situação vai mudar. Por que vai mudar? Porque é a palavra de Deus que você está lendo e vai estudar, e a palavra de Deus é quem traz vida. Então você vai utilizar, é a palavra que já está dentro de você, é uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus para que você possa utilizar em direção àquela causa que você está passando. As palavras, ela tem um significado muito grande. As palavras, ela tem uma profundidade muito grande. Certa vez eu trouxe uma mensagem na igreja onde eu congregava, e depois que eu preguei essa palavra, o meu pastor falou que não era para mim mais falar mais nada. Eu passei mais ou menos uns 90 dias sem ter oportunidade. Por quê? Porque as minhas palavras tinham muito significado, e ele não queria que eu expressasse as palavras que eu expressei na mensagem. Então, meu filho, presta atenção. Muitas vezes você está passando por essa situação semelhante ao vale de ossos secos, porque ainda você não aprendeu a profetizar sobre essa questão que já está morta, já está sem vida, já está sem solução. Mas nesta manhã eu te falo que você pode voltar o olhar para essa situação e começar a lançar palavra de vida, e com certeza vai ter vida, porque a palavra de Deus te colocou no meio dessa situação. Olha, o profeta estava fora, Deus pegou o profeta e colocou no meio daquela situação lá. Na nossa vida a mesma coisa, não é o diabo que te colocou no meio dessa situação não, né? Que você pensa que tudo é o diabo, não. Deus te colocou no meio dessa situação para poder você possa exercer a fé, exercer as ferramentas que você já tem. É por isso que tem crente um diferente do outro. Por quê? Justamente nesse ponto de vista. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja, mas não utilizam as ferramentas e nunca vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida. Por quê? Porque não usam a palavra. E se usa as suas palavras, é numa direção errada, é de uma forma errada. Então nesta manhã, através dessa reflexão, eu estou te orientando a utilizar as suas palavras numa direção correta. Use as suas palavras no alvo que você quer alcançar. Qual era o alvo que Deus queria alcançar através do profeta Ezequiel? Justamente era a nação de Israel a receber vida de novo, a ressuscitar, a sair dos sepulcros espirituais.
e tornar a reviver, para que as promessas se cumprissem cabamente nas suas vidas. Muitas vezes nós estamos dentro dos sepulcros espiritualmente falando e sem vida, mas Deus ressuscita. Deus ressuscitou de novo aquela nação de Israel. E a mesma coisa é Deus. Deus ressuscita nossos sonhos, ressuscita nossos ideais, ressuscita nossos projetos, ressuscita nosso casamento, ressuscita nosso relacionamento interpessoal, ressuscita nosso empreendedorismo, ressuscita nossas empresas, ressuscita nossos negócios e nos dá uma nova oportunidade. Então, nesta manhã, essa reflexão é nessa direção. É só uma direção que eu estou te dando, o resto é contigo, meu filho. Vai lá, pega as escrituras sagradas, vai para o livro de Ezequiel, capítulo 37, e vai lá e medita nos primeiros versículos lá, que você vai ver toda essa história, e aí você vai receber um novo avivamento no seu espírito, na sua alma, e crer que Deus pode mudar a situação, porque isso aconteceu lá nas escrituras sagradas, e isso não é mentira não foi um registro mentiroso, é um registro verdadeiro que está ali nas escrituras sagradas. Basta que a gente pegue esses registros e traga para a nossa vida e tome posse e utilize na nossa vida em todos os sentidos. Então, essa é a reflexão número 87. Deus nos dá palavras. Deus nos coloca no meio de situações adversas para que a gente possa utilizar as palavras. Deus nos coloca no meio de vale de osso seco para que a gente possa utilizar as palavras. Deus nos coloca no meio de fornalha para que a gente possa utilizar as palavras. Deus nos coloca no meio de enfermidade para que a gente possa utilizar as palavras. Deus nos coloca no meio das tribulações para que a gente possa utilizar as palavras. Deus nos coloca no meio das aflições para que a gente possa utilizar as palavras. Deus nos coloca no meio de tempestade para que a gente possa utilizar as palavras. Deus nos coloca no meio das trevas para que a gente possa utilizar as palavras. Então, tudo na nossa vida envolve as palavras, meu filho. Envolve palavra, envolve ação. Não é só você pegar a Bíblia e passar o resto da vida lendo aí 200, 300 vezes a Bíblia e não utilizar as ferramentas que ela nos proporciona. Você tem que ter a parte teórica, sim, porque sem a parte teórica não vem a parte prática. Primeiro você recebe uma teoria, para depois dessa teoria ela se transformar em prática. Tudo Deus nos revela teoricamente, mas Ele quer que nós partimos para a parte da prática, porque não adianta a fé e não ter a obra. A fé e a obra andam de mão dadas. Você tem que ter fé, mas tem que ter obra. Ou seja, você tem que ter fé, mas tem que ter ação. Partir para a luta, partir para a batalha. Tu quer que teus sonhos se realizem? Sentado numa cadeira, só com a mão no queixo, como um pensador? Deus não nos chamou como pensador. Deus não nos chamou para ficar só pensando, sentado na cadeira com a mão no queixo, esperando o quê? Que Deus desça do céu e faça no seu lugar? Ou que Deus manda um anjo e faça no seu lugar? Não. Deus quer que você se levante desta cadeira e tire a mão do queixo e parte para a luta. Parte para a luta, porque com certeza você vai conseguir o sucesso. Porque quando você parte para a batalha, com certeza você vai ficar ativo. E a pessoa que está inativo, ela está correndo um grande risco. O crente tem que estar sempre em atividade espiritual, sempre agindo, sempre de ponto, sempre de frente de batalha. Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, é contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Então, crente, nesta manhã, através dessa reflexão, e você pode estar no meio dessa situação e você estava sem solução, hoje você já recebeu a solução. Hoje você já recebeu a direção do que você precisa fazer. Eu não sei quantos anos você tem de crente, não sei quantos anos você tem de fé, mas isso não interessa. O que interessa é que a partir de hoje você está recebendo uma mensagem nova, você está recebendo algo novo, que já estava nas escrituras há muito e muito tempo. Você apenas não tinha visto, ou tem alguém ter falado para você relacionado a este ponto de vista que eu estou passando para você.
que é utilizar as palavras. Deus te colocou no meio dessa situação para você abrir a boca. Por isso que Deus curou os mudos e surdos, para falar, para ouvir. Por isso que Deus fez os seres humanos com boca para falar. Senão Deus tinha feito o homem, ter feito o ser humano sem boca, tapado, não precisava de boca. Por isso que Deus fez o homem nessa forma, para utilizar a sua boca para falar, utilizar as palavras que já está dentro de você. E há muito tempo, quando você aceita Jesus, você já recebe. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você, e é Ele quem vai te impulsionar a você falar. Quando você joga as palavras para fora, na direção do Espírito de Deus, ela sai com poder, ela sai com fogo, ela sai com unção, ela sai com vida, para trazer o benefício na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida, em todos os sentidos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, através dessa reflexão, você possa acordar. Acorde, meu irmão, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui no planeta Terra, nós ainda não fomos arrebatados para morar no céu, porque tem uns que pararam no tempo. Eu não vou mais fazer nada mais não, porque Jesus já está voltando, as profecias já estão se cumprindo, não vale mais a pena mais eu entrar numa faculdade para estudar, não vale a pena mais eu me esforçar, não vale a pena eu fazer mais nada. Está tudo errado, meu filho. Nós temos que estar todos os dias preparados, como Jesus vai voltar hoje e também como Jesus vai voltar daqui a tantos anos. Essa é a visão correta se tu quiser vencer. Não, a miséria vai entrar pelas suas portas e aí você vai ficar nessa prova aí o resto da vida, esperando Jesus voltar e não precisa trabalhar, e não precisa fazer uma faculdade, não precisa se esforçar. Não, precisa fazer sim. Mesmo nós não sabemos nem o dia nem a hora, como a Bíblia fala, pode Jesus voltar hoje, pode Jesus voltar daqui a 10 anos, mas nós não sabemos. Então tem que estar preparado como Jesus voltasse hoje ou voltasse daqui a tantos anos. Essa é a maneira de você obter sucesso. Não você vai ficar nessa prova aí o resto da vida, esperando eu não sei nem o que. Então a mensagem é essa que eu estou te passando nesta manhã. Deus te colocou no meio dessa situação para poder você utilizar as palavras, profetizar, abrir a boca, colocar a fé em ação, para que você possa obter sucesso. Então volte para o livro de Ezequiel capítulo 37 e lá você vai ver o grande milagre, o grande rebuliço que aconteceu ali relacionado àquela situação que Deus colocou o profeta Ezequiel para resolver aquela situação. Então a sua situação está aí. Não é Deus que vai resolver por você não, é você que vai resolver. Deus está te dando uma ordem e você vai obedecer essa ordem e vai executar essa ordem, e aí o milagre vai acontecer e aí você vai sair dessa situação que você se encontra. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe nessa manhã. Reflexão número 87. Shalom. Até a próxima reflexão.